autocobrança, quando ser forte pesa. Então, existem muitas mulheres que vêm fazer constelação ou a mentoria Liberte-se e elas estão muito cansadas. Por quê? Elas fazem tudo para todo mundo o tempo todo. Então, elas são fortes, elas mostram que elas são tipo a Mulher Maravilha. A gente até brinca, né? A síndrome da Mulher Maravilha. Mas por dentro, elas estão exaustas. Se você está se identificando, fica aqui comigo que é sobre isso que nós vamos falar hoje. A autocobrança é um pouquinho diferente. É quando você acredita que nunca é o suficiente. Que você precisa fazer sempre. Muitas nos relacionamentos fazem isso. Muitas mulheres cometem esse erro. Elas sempre estão fazendo o máximo pelo seu parceiro. E o que acontece? Eles se sentem cansados, sufocados e não conseguem corresponder. E eles acabam saindo desse relacionamento. Porque eles... Nossa, mas eu não fiz nada. E ela tá fazendo tanto, eles acabam se sentindo sufocados. E isso acontece no inverso também, tá? Tem muitos homens que também sufocam as mulheres, que fazem sem parar, porque querem, né, na ânsia de conquistar, acabam sobrecarregando e a mulher acaba saindo fora. Isso tanto faz, tá? Entre homem e mulher. Então, a autocobrança é quando você faz demais e parece que nunca é o suficiente. Você resolve tudo, o tempo todo, e nunca sobra um tempo para você. Você está cansada, sobrecarregada, exausta, como a gente já falou. Então, qual é o ponto principal? Você deve estar se perguntando: ah, mas sempre foi assim? Minha mãe era assim? Minha avó era assim? Ou meu pai era assim? Exatamente. Eles aprenderam e te ensinaram desde criança. A gente aprende a ser assim desde criança. Sempre fazer tudo o tempo todo pelo outro, nunca pela gente. A gente, desde criança, então eu vou dar um exemplo que eu sempre dou para as minhas clientes. Quando às vezes é um bebezinho, tá ali no carrinho, chega uma tia, uma avó, assim, enfim, a mamãe fica: olha, dá um sorrisinho para sua tia, ela deu, sei lá, um brinquedinho, alguma coisa assim. A criança nem sabe que é a pessoa, nem sabe o que é um brinquedinho, não tem a menor consciência, mas ela é forçada a dar risada. Às vezes a criança está com cólica, com dor de dente, não está muito entendendo o que acontece. Só que isso vem desde o berço. Daí ela vai crescendo, vai entendendo. Às vezes ela não gosta daquela pessoa. E fica: ai, dá um sorrisinho, ela é tão legal, ela é tão boazinha, vai, fala com a pessoa, dá risada, e, né, fica cobrando, vai no colo. Então isso vem desde sempre. Então você se cobra para fazer sempre pelo outro, por mais que seja um sorrisinho, para pessoas que você não quer. Isso passa uma vida toda fazendo isso. Eu vejo hoje em dia muitos amigos meus ainda fazendo isso, fazendo pelo outro para pertencer àquele determinado grupo. Então eles se anulam para continuar fazendo pelo outro, para o outro, porque senão o que as pessoas vão me dizer? Quando eu falo: não, não vou, não quero, não estou com vontade, as pessoas ficam meio assustadas, mas como, né? Tem que ir, eu não tenho que ir, né? Por tudo que eu já aprendi na vida e por tudo que eu já fiz comigo. Então, para de querer fazer tudo pelo outro e menos por você. Então, hoje em dia, eu faço pelo outro? Faço. Desde que isso não atrapalhe os meus planos, os meus objetivos, o meu dia. Então, eu sempre vou estar disposta a fazer pelo outro, faço por vários vizinhos, por vários amigos, sempre, mas isso não pode me afetar, eu em primeiro lugar. Então, como isso parece na vida real? Então, você já entendeu que fazer tudo pelo outro tem um peso muito grande, porque você vai se deixando de lado. E muitas pessoas têm culpa em descansar e falar: não, hoje não. Hoje eu quero ficar aqui em casa vendo uma série, hoje não. Hoje para mim não vai dar. Elas têm culpa em descansar, têm culpa em fazer algo por elas. E isso vai te sobrecarregando.
não só a mente, como o corpo. Surgem várias doenças? Sim. Então, se você está cansada, com falta de alegria na sua vida, falta de leveza, falta de paz, dá uma olhada. O que você tem feito mais pelo outro do que por você? Você consegue dizer não ou você sente culpa em dizer não? Você sente que por mais que você faça pelo outro, não é suficiente? Eu hoje em dia penso assim, eu fiz o meu melhor hoje. Talvez amanhã seja 99%. Eu possa fazer um pouquinho mais. Ótimo. Seja no trabalho, seja num atendimento, seja qualquer coisa. Talvez amanhã eu possa fazer melhor, mas vai ser amanhã. E assim sucessivamente. Mas quando eu deito minha cabeça no travesseiro, eu falo, eu fiz o meu melhor. Hoje, com o conhecimento que eu tinha, com as condições que eu tinha. Se der para fazer melhor amanhã, ok. Se não der, ok, é o meu limite. Mesmo assim pelo outro, eu faço o meu melhor. Talvez, naquele momento, eu não estava muito bem, tenha feito aqui, sei lá, o que hoje em dia, depois de um tempo, fosse 70%. Talvez eu possa fazer melhor, talvez eu possa fazer uma palavra, fazer alguma coisa. Ok, se der, eu vou fazer. Se não der, ok. Mas é importante você não esquecer da reciprocidade. Não esqueça dessa palavra, tá? Para não sufocar o outro e também para não se sentir exausta e até frustrada pelo outro não tá sendo recíproco com você. Agora, esse padrão que nós estamos falando não é só pessoal. Muitas vezes ele vem do sistema familiar. Porque as mulheres precisavam cuidar, trabalhar, cuidar de tudo. Muitas assumiram o papel do homem, muitas não deixaram o homem existir. Tá? Eu conheço muitos casos, isso aparece muito na constelação familiar. Muitas mulheres que falam assim, mas se eu não fizer, ele não vai fazer. E muitos homens falando o contrário, ela nunca deixou eu fazer. Então, isso já vem. Então, o que você percebe no seu padrão familiar? As mulheres fazendo demais, os homens de menos. Como é o seu padrão familiar? Porque isso vem de gerações. Isso aparece claramente na constelação familiar. Tá? Se você tem interesse, se você está percebendo esse padrão na sua família, uma constelação vai te ajudar bastante a entender essa dinâmica que você vem repetindo, sem perceber, porque a gente não percebe que nós estamos fazendo isso. Eu, quando comecei a fazer constelação familiar, quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender, e hoje eu vejo muito claramente, né, minha mãe, minhas tias, como elas agiam e como eu também agi, o quanto eu fui me prejudicando. Hoje em dia, obviamente, eu tenho mais consciência, não faço as mesmas coisas, eu parei de repetir esse padrão, porque quando você olha o padrão, você consegue entender e parar de repetir e conseguir ter uma outra vida, ou melhor, estou conseguindo construir de uma forma diferente, conseguindo falar mais não me cobrando tanto. No meu dia a dia eu faço isso muito fácil. Hoje eu fiz o meu melhor, amanhã eu vou fazer o meu melhor, com consciência. E vou falando, né? Hoje talvez seja amanhã eu tenha feito 99, hoje eu tenho achado que era 99, amanhã 100, como eu já falei. Mas no final do dia eu parei de me cobrar tanto, porque eu era a minha maior carrasca, eu era a pior pessoa comigo mesma. Então, você é a pessoa que mais se cobra. Como eram as pessoas da sua família? Como eram os seus pais, seus avós, seus bisavós, se você tiver consciência? Como eram? Esse padrão vem se repetindo? Dá uma olhada nisso, reflita sobre isso. Como isso vem passando de geração em geração? Se você tem filhos, você já passou isso para eles? Como que você está lidando com isso? Com seus filhos, talvez netos? Como que isso está perpetuando na sua família? Para você começar a mudar isso, mudar esse padrão, comece
começa pequeno. Começa se permitindo descansar, não sentindo tanta culpa quando você descansar. Começa a dizer mais não. Pequenos nãos já vão te ajudar a parar de repetir esse padrão. Então, se você gostou desse vídeo, se esses temas estão te ajudando a dar alguns passos na sua vida, continue aqui. Se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só acessar os links aqui embaixo, que tem link para a sessão de mentoria gratuita, link para a mentoria Libertes, link para constelação familiar. Ok? Então, até o próximo vídeo.